Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, pessoal, a gente vai fazer um unboxing aqui. Eu vou fazer um unboxing aqui para vocês de mais uma versão da linha 20 da Samsung. Já tivemos aqui o S20, temos aqui ainda o Note 20 Ultra e agora o S20 versão Fan Edition, a versão para fãs. Tá vendo o FEzinho aí, ó? Esse FE quer dizer Fan Edition. Galera, primeira coisinha, deixar claro, vocês me perguntaram muito desde quando esse aparelho foi anunciado se ele é uma versão light. Ele é um pouquinho light, se você entender o termo light, que é tirar, deixar de ter alguns ingredientes, ele é uma versão um pouco light, mas ele não é light igual esse cara que está aqui na mesa, o S10 Lite, fazia comparação com o S10, tá? Ele tem muitas coisas, mantém quase todas as coisas que estão presentes na versão não light do S20. Então, a versão Fan Edition traz 6 cores. Então, para a galera que é fã, ter opções de escolher entre as cores. Eu vou deixar link aí na descrição para esse aparelho aqui, caso você goste. Preço, galera, ele foi anunciado a R$ 4.049. No mesmo dia de anúncio, ele já foi vendido pela Fast a R$ 3.000, arredondando. Então, acessa o link na descrição aí para ver qual que vai estar o preço. Abaixo dos R$ 3.000, eu já começo a recomendar este cara, tá? Acima dos R$ 3.000, não, porque eu já vi o próprio S20, não versão FE, ser vendido a R$ 3.050, tá? A Black tá começando, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas eu estou gravando esse vídeo quase uma semana antes da Black Friday. Bom, bora lá para o unboxing do Galaxy S20 FE. Não vou nem fazer corte. Ó, na câmera de cima aí, ó, a caixinha do bicho. A caixinha dele tem algumas coisinhas embaixo, relevo aqui, ó. Indicações de modo fotografia, sorriso, pôr do sol, nublado, a câmera, modo macro, modo noite. Ele faz algumas indicaçõezinhas embaixo, relevo aqui na caixinha. Caixinha branca, muito bonita. Olha a lateral. Vem escrito Galaxy FE, S20 FE, muito bonitinho. Tem um adesivinho aqui que está em inglês, mas o meu modelo aqui já é o modelo com Exynos. Este cara vem com o mesmo chipset do Samsung Galaxy S20 Exynos 990. Diferente também do S10 Lite, que vinha com o Snapdragon 855, enquanto o outro S10 vinha com a versão de Exynos. Esse aqui mantém o mesmo chipset, 990 do próprio S20. Aqui na lateral da caixinha, deixa eu tampar aqui o e-mail, já dá para ver que é a versão, ó, SMG 780FDS, tá? E minha versão aqui é de 6 GB 128. Ele tem duas versões, a versão de 6 128 e a versão de 8 256. 2 GB de RAM faz diferença? Pode fazer diferença no final do seu dia. Então, se você quiser ir nesse aparelho com 6 128, não tem problema nenhum, não vai ter diferença para rodar jogo nenhum. Memória não faz diferença em performance, em velocidade, tá? A memória pode fazer falta durante o dia, fazer falta para manter algum aplicativo aberto, na transição de alguma coisa ao longo do dia. Mas acredito que 6 GB de RAM vai rodar de boa. 8 é legal, mas 6, não acho que se você tiver grana para ir na versão de 6 128, você vai perder alguma coisa em performance. Não. Bom, caixinha tá lacrada, vamos deslacrar a bicha aqui, ó. Lacre do lado direito, lacre do lado esquerdo. Vamos descer o bichão aqui para baixo. Opa, escorregou fácil, hein? A Samsung manda uma caixinha sempre na parte de cima aqui, então vamos tirar essa caixinha, que já dá para ver aí, ó. Vem com a chavinha para abrir a gaveta para o SIM card, tá? Acabei de falar que vem com 6 GB 128. Aqui dentro, eu acho que vem, vamos ver, os manuelzinhos rápidos, ó. Guia rápido do usuário, mais ou menos isso. Não veio nenhum case aqui, então acredito que a gente não tenha case nesse cara aqui. Provavelmente, vamos colocar de lado. Puta merda, velho. Essa é a cor que eu queria. Cara, olha aí, galera. Esse é o Mint. É o Menta. Cara, esse verdinho aqui é o que o pai queria. Muito bonito. Olha a frente dele aí. Vou deixar ele de lado enquanto a gente vê o que vem aqui do resto da caixa. Mas essa é a cor que eu queria. Eu queria realmente essa cor. Vamos lá. Tô falando eu queria porque a Samsung que mandou o aparelho aqui pro canal.
tá? E a Samsung mandando ou não, para quem conhece o canal, quem não conhece, seja bem-vindo. Se inscreve no canal agora, se você não é inscrito, fazendo favor, deixa um like. E aqui, recebendo o aparelho ou comprando o aparelho, a opinião é a mesma, tá? Imparcial. Se o aparelho for bom, eu vou falar que ele é bom. Se for ruim, eu vou falar que ele é ruim. Somente a gente mantém o respeito, tenta manter o respeito com a marca aqui e com os inscritos, que é sempre falar a verdade do que acontece. E eu solto também algumas opiniões lá no Instagram, então segue aí, @geeklouco. Ó, carregadorzinho que vem na caixa, carregador de 15 watts, tá pessoal? 15 watts esse carregador. Lembrando, a versão não light tem um carregador de 25 watts, tá bom? E essa bateria aqui tem 4.500 mAh, então 500 mAh a mais do que a versão de S20, que não é a FE. Então, prestou atenção na conta? São 10 watts a menos com 500 mAh a mais. Então, você vai demorar mais para carregar esse cara. Porém, é para você ter bateria melhor. E essa talvez seja a coisa que faça a galera escolher talvez entre S20 e S20 FE. Bateria? Será? Você compraria um S20 FE sabendo que ele tem 500 mAh a mais de bateria do que o S20 comum? E sabendo que ele não tem algumas coisinhas, a gente vai comentar já já. Bom, bora seguir aqui para o resto da caixinha. Tem um cabinho aqui de carregamento e transferência de dados USB-A numa ponta e USB na outra. Aquele cabinho que, cara, na moral, deve ter uns 70 centímetros, tá? Ó, olha o cabinho aí na câmera de cima. USB-A e USB-C na outra ponta. Não vem com aquele... Vem só o coisinho aqui, ó. Não vem com aquele adaptadorzinho OTG, não vem. E vem com fonezinhos de ouvido branquinhos da AKG, bonitinhos, ó, fones de ouvido branquinho, AKG, tá vendo aí, ó? E no padrão USB-C, não tem saída P2 e é aquele cabinho de tecido, tá, ó? Até uma certa parte, né? Na parte aqui já começa a ser de plástico. Cabinho de tecido e é um microfone que tem um fonezinho com controle aqui do lado e tem microfone também para as ligações. Então vem e a caixinha acabou, ó. Mais nada na caixa, zero, niente. Não vem case então no S20 FE. Igual também não vem no S10 Lite, não vem case. Bom, no meu Note 20 Ultra também não veio. Olha aí, pessoal, olha o verdinho na câmera aí. Caraca, vamos tirar, escuta só aquele barulhinho. Eita, velho. Vamos tirar mais um adesivinho que vem aqui na parte do meio. E vamos tirar aqui na parte frontal, deixa eu ver. Não, cara, ele já vem com a película aqui, ó, não tem nada mais na frente, já tá aplicado a película. Aqui vocês estão vendo o buraquinho da câmera, que é o punch hole, né, um buraquinho central. Essa câmera aqui é de 32 megapixels, tá? Você consegue fazer vídeos em 4K até 60 frames por segundo. Na parte de baixo aqui a gente tem microfone, USB tipo C para carregamento e transferência de dados, saída de áudio aqui na parte de baixo, tá? E aqui na parte de cima a gavetinha para o SIM card da operadora e aqui o microfone. Vamos abrir já essa gavetinha aqui para mostrar para vocês o que tem aqui, se é uma gavetinha híbrida, o que dá para fazer. Tá vendo aqui? Olha só a conexãozinha aqui, ó, para onde você vai colocar o seu chip da operadora, tá? E do outro lado você consegue colocar um cartão SD. Na lateral direita, aqui a gente vê os botões, tá? Botão de ligar aqui, botão volume para cima e para baixo, e na lateral esquerda nada, liso, 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 liso. Olha, essa traseira aqui não pega marca de dedo, galera, ó, legal, não pega marca de dedo, não pega, muito legal isso. As câmeras já estão aqui, ó. Tá vendo as câmeras aí, pessoal? Ó, você tem o flash aqui. Essas câmeras são câmera de 12, de 8 e de 12. Grande angular de 12 megapixels. Não é a mesma, vou lembrar vocês. Ele tem a única câmera que ele compartilha com o S20 aqui, o versão não FE, é a câmera principal de 12, que é f1.8. A câmera de zoom aqui é de zoom de 3x, mas é de 8 megapixels. No S20 é de 64, tá? E a câmera ultra-wide, aquela para pegar bastante paisagem, bastante pessoa, essa câmera também não é a mesma, tá? É uma câmera que tem os pixels um pouquinho menores, então ela pode sofrer um pouquinho mais em baixa luz. Vamos testar também, se inscreve no canal para você ver os testes de câmera deste cara aqui que vai sair. Essa traseira aqui é de plástico. Então essa traseirona aqui, ó, não é de vidro, é de plástico. Você não tem Gorilla Glass número 6, eu não sei qual que é a versão do vidro aqui da frontal do S20 FE.
e você não tem vidro na traseira também. É uma construção em plástico, um plástico muito, ó, vou falar para vocês, sem demérito nenhum aqui no lance, a traseira é de plástico. É muito bonita, é muito legal. A traseira se estende até a borda aqui, ó, dá para ver, ó. A traseira, ele pega esse verdinho, ele vai até as extremidades aqui, ó, tá? Ele não tem uma tela Edge, ele é curvado na traseira, mas ele não tem uma tela Edge aqui. Bom, vamos ligar, vou ligar o aparelho e venho aqui para fazer mais algumas considerações a hora que eu voltar o backup aqui desse cara e explicar tudo bonitinho para vocês. Bora lá. 2 horas depois, voltamos com um backup que eu acabei de voltar para o S20 FE aqui. Vamos continuar. Ó, olha aqui a tela do bicho. A tela aqui é uma tela Full HD Plus. Falei que tem diferença porque o S20 comum não tem tela Full HD Plus, ele tem tela Quad HD, esse aqui é Full HD. A densidade de pixels também aqui é um pouco abaixo, não é tão alta, acima dos 500 do S20 que a gente tem aqui. A gente tem aqui, ó, a saída de áudio para as ligações que não dá quase nem para ver, junto com a câmera de 32 megapixels frontal. Mas esse cara, como eu também já falei, para enfatizar, para a galera botar na cabeça, ele não é um light porque ele mantém quase tudo aqui. E algumas coisas são melhores, como a bateria que é maior, 4500, ele mantém a proteção IP contra a água, proteção contra a água, ele mantém o carregamento sem fio, ele mantém o carregamento reverso sem fio. Então ele mantém a mesma câmera principal, a mesma qualidade. Ele perde a câmera de 64, que passa a ser de 8 megapixels na telefoto, e ele perde um pouquinho do tamanho dos pixels na câmera ultra-wide. Essa câmera ultra-wide, a grande angular, pode ter umas fotos à noite um pouquinho piores, já que os pixels são um pouquinho menores. Ele tem a adição de uma câmera de 32 megapixels na frontal, que você pode fazer fotos no padrão normal dela 4x3, que ela vai fazer uma redução, né, juntar os pixels, ou você pode fazer ela no padrão de 32 se quiser muito detalhe para cropar depois a imagem. Geralmente esse modo é só indicado se você estiver utilizando de dia em situação que tenha bastante luz. Eu também disse já e vou falar mais uma vez, ele mantém vídeos em 4K 30 e 60 na traseira, 30 e 60 na frontal também, 4K. Ele mantém a estabilização de lente na principal e mantém a estabilização OIS também na telefoto, tá? Não é de 64, mas ele mantém. Então ele não é uma versão light, ele sim tem algumas coisinhas a menos, mas ele traz coisas um pouquinho melhores do que o S20 normal. Com uma tela, embora tenha resolução um pouco menor, você tem uma tela de tamanho maior, 6.5 polegadas. A pegada é confortável, o lado bom, não vem capinha, não vem case na caixa, mas essa traseira de plástico é muito difícil de pegar marca de dedo. Cara, tem que fazer força. Vou colocar aqui na câmera de baixo. Você tem que fazer força para fazer aparecer marca de dedo nele, ó. Não dá para ver praticamente, você tem que mostrar no ângulo que a luz favoreça para poder ver, tá? Então é bem difícil. Ele tem desbloqueio aqui, ó, na tela. Deixa eu fazer o desbloqueio, ó, desbloqueio de impressão digital na tela. Ele mantém também o desbloqueio facial, você pode fazer o desbloqueio pela face. Eu acredito que esse cara vai ter fotos e vídeos tão bons quanto o S20 normal na câmera principal, tá? Telefoto e wide a galera usa menos, então se você nem usa tanto essas câmeras, se o preço estiver muito em favor do S20 FE, vai de S20 FE se o preço te ajudar. Tem que pesquisar para ver quanto que vai estar no momento que você estiver vendo esse vídeo e for procurar o smartphone. Então não é simplesmente falar, ah não dá para ir de FE porque ele é capado. Não, precisa ver qual que é o preço de cada um, tá? E se você preferir, por exemplo, tela maior, é uma coisa. Bateria pode ser que seja melhor nesse cara. O chipset eu já disse que se mantém o mesmo, então não sei se a gente vai ter uma vantagem no quesito de bateria. É para ter por ser nominalmente um pouquinho maior. O desempenho eu não tenho que reclamar. E gente, eu sei que vocês vão falar, pô, não compro porque tem Exynos 990. Vamos prestar atenção. O Exynos 990, para mim, ele não é um chipset ruim. Ele é bom. O que é ruim nele é o gerenciamento de energia. Por exemplo, o Note 20 Ultra, que não está aqui, aliás, agora, ele melhorou muito depois da atualização. Antes eu reclamava muito de aquecimento e de bateria ruim. Depois de uma atualização que ele recebeu, ele ficou bom. Então eu torço para que isso fique bom, porque não vem com Snapdragon para o Brasil, não. Então, mas ele não é um Lite. Como eu disse, o S10 Lite, se você comparar com o S10 normal, tem muito coisas a menos. O que tem a mais é tela maior e bateria maior também. Enfim, esse te dá a possibilidade de cores.
A questão realmente que pega é preço, quanto que vale. Bom, pessoal, já falei, se não falei, vai ter o vídeo aí na descrição, vai ter um link pro teste de câmera desse cara que eu vou sair e fazer agora, tá? Se eu publicar esse vídeo aqui logo, você já vai ver aí na descrição o link para você assistir qual que é a qualidade de fotos e vídeos desse cara, o primeiro teste, tá? Se não tiver ainda aí quando você ver esse vídeo, volta esses dias e se inscreve que você vai ser notificado a hora que o vídeo sair, tá? Mas se você por acaso quiser, vai agora na descrição, pode ser que esse vídeo de teste de foto e vídeo já esteja pronto do S20 FE. Abaixo dos R$3.000 agora, eu acho que ele é uma boa opção. Abaixo, o quanto abaixo, cara? Eu espero 2.900 por enquanto, 2.800. Aí, óbvio, quanto mais o tempo passar, pode ser que o preço vá baixando. O preço de lançamento dele foi mais de R$4.000. Tem duas versões, estamos falando desse preço de versão de 628, que eu já falei que, cara, deve rodar tudo de boa. Beleza, galera? Já sabe, né? Gostou do vídeo? Se inscreve no canal, deixa um like, deixa a tua opinião aí, se você compraria porque tem cor legal, se você compraria esse cara porque ele tem tela maior, porque ele tem bateria maior, ou se você não compraria simplesmente pelo caso dele não vir com o Snapdragon e vir com o Exynos 990 da própria Samsung. Deixa aí a tua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.